Olá, tudo bem? Como você está? Hoje é dia 23 de dezembro, sexta-feira, e domingo, dia 25, nós comemoramos alguma coisa. Você lembra o que é? Sim, o nascimento de Jesus, né? E por que será que a gente comemora o nascimento de Jesus? Então hoje eu quero contar uma história para vocês, uma história imaginária. Você já imaginou alguma história? Você sabe o que é uma história imaginária? Então, além das surpresas que você já deve ter feito, hoje eu quero contar essa história. A história é sobre as três árvores. Sim, era uma vez três árvores. E essas três árvores, elas moravam numa floresta. Uma floresta muito grande, muito bonita, cheia de árvores grandes, pequenas, de vários tamanhos, gordas ou magrinhas. Então tinha vários tipos e espécies de árvores. E essas três em especial eram filhas dessa grande aqui, ó. Essa era a mamãe árvore e essas eram as três arvorezinhas. E um dia elas começaram a imaginar. Elas disseram assim, porque quando elas fossem maiores, vêm os lenhadores que vêm cortar as árvores para usar então para fazer móveis, para fazer casas, qualquer coisa que se faz com madeira. Então elas pensavam, a primeira pensou assim, quando eu crescer, quando eu for grande e a hora que o lenhador vier, eu gostaria de que o lenhador me transformasse num belo de um berço bem bonito, que fosse para uma casa bem bonita, talvez até para um palácio, que fosse um berço para um príncipe. Essa era a ideia da primeira árvore, ela imaginava ser um berço bem importante. A segunda árvore, ela disse assim, olha, eu estava pensando que eu poderia ser usada para fazer um barco bem grande, que pudesse navegar pelos mares e levar coisas bem preciosas, bem importantes, como pedras preciosas, como ouro, prata. Isso eu penso que poderia ser feito comigo. É isso que elas estavam imaginando. E a terceira árvore, ela estava bem quieta. Daí elas perguntaram, e você? Você quer ser o quê? Daí ela pensou e disse assim, olha, eu gostaria de ficar onde estou. Eu queria crescer e sempre apontar para o céu, apontar lá onde existe Deus. E assim foi. As árvores cresceram, elas se tornaram bonitas, elas se tornaram grandes e frondosas, até que um dia, então, chegou os lenhadores. Cortaram, então, a primeira árvore. Daí ela pensou, oh, chegou meu dia, que legal. Hoje eu vou então para a marcenaria e vou ser cortada e vou ser levada, né, para ser um belo de um berço de alguém. E assim foi. Ela chegou, passou um bom tempo sendo cortada para lá, sendo cortada para cá, e ela começou a estranhar. Ela pensou assim, poxa, mas eu não estou sendo feito um berço bonito, ninguém está me lixando, eles não estão passando plana para ficar bem lisinho. Ela estava se achando muito estranho. Eles estavam fazendo um berço, mas um outro tipo de berço. Um berço tipo um coxo. E aí, naquele dia, quando ela se viu no meio daquele lugar onde estavam os animais, ela percebeu que colocaram um bebê dentro dela. E quando ela percebeu que era um bebê muito importante, que ela ouvia as pessoas cantando, os anjos louvando, os pastores se alegrando, o papai e a mamãe todos felizes, que ela entendeu que era o menino Jesus que era a pessoa mais importante daquele dia, daquele momento. Ela entendeu que agora ela, né, era um berço de um menino mais especial, de um menino muito importante. E ela ficou muito feliz. Essa árvore pensou assim, poxa,
realmente eu estou sendo útil para alguém muito importante para esse mundo. E ela disse assim: os meus planos não são iguais aos planos de Deus. Deus me usou para ser algo bem especial para Jesus. E assim o tempo passou e chegou a vez da segunda árvore. A segunda árvore, então, chegou o dia dela ser recolhida, cortada, e ela também pensou: que legal, hoje chegou o meu dia, hoje eu vou ser cortada, hoje eu vou ser medida para ser um belo de um barco e um barco bem grande. E assim ela também foi levada para marcenaria para ser cortada. Só que ela também ficou pensativa, ficou estranho, porque ela disse que ela estava sendo cortada com machado e não estava sendo lixada, não estava sendo aplainada para ficar lisa, fizeram ela de qualquer jeito. Ela pensou assim: poxa, mas isso aí eu estou achando estranho, eu não vou ser um barco grande, para onde será que eles vão me levar? E assim passou-se um tempo até que ela percebeu que ela foi levada para o mar da Galileia, para uns homens que cheiravam a peixe. Aí ela pensou: poxa, mas eu não queria levar peixe, peixe dá cheiro, eu queria ser importante, mas por que me trouxeram para cá? E de repente ela escutou uma voz que dizia para os pescadores: vão lá no meio do mar, vão pescar lá que vocês vão pegar muitos peixes. E esses pescadores então foram comigo, né? Eu como barco, me levaram lá no meio do mar e começaram a pescar. E encheram o barco cheio de peixes, mas tão cheio que eu fiquei tão pesado, que quase não consegui chegar perto da praia com esses pescadores. E daí eu percebi que quem estava com eles era Jesus. Jesus já era grande, Jesus já tinha passado por um menino, né? Cresceu, e Jesus agora estava grande, ensinando para os outros homens sobre Deus. E daí ela percebeu também o quão importante que ela foi naquele momento na vida desses homens através de Jesus. Jesus mostrou grande amor por esses homens, né? Mostrando que ele tem poder e que a gente deve confiar nele. E assim essa árvore também disse: poxa, os meus planos são diferentes dos planos de Deus. Deus me usou para ser importante para esses pescadores. E assim foi a história da segunda árvore. E será a terceira árvore. E agora? Chegou o dia dela. Ela não queria sair no meio da mata. Ela não queria sair no meio da floresta. Mas os lenhadores chegaram e cortaram. Ela ficou muito triste, porque ela tinha crescido bastante. Ela estava muito bonita. E ela queria ficar lá apontando para o céu, mostrando para Deus, olhando para cima, né? Os passarinhos voando ao redor dela, de tão bonita que ela era. Mas os lenhadores cortaram ela. E assim foi. Ela foi levada para um lugar e simplesmente cortaram ela em duas partes. E uma parte eles prenderam em cima da outra parte. Assim, ela pareceu igual uma cruz. Isso, uma cruz. Ela disse: poxa, mas eu não queria ser assim. Ela disse: quem será que vai ser a pessoa que vai ser crucificada? Porque normalmente eram pessoas ruins que eles crucificavam naquela época na cruz. E ela ficou triste, ela não queria ser uma cruz. Só que quando ela percebeu que quem estava carregando a cruz era Jesus, ela se sentiu muito importante. Ela se sentiu muito feliz porque ela viu que era Jesus. Só que ela sabia que Jesus ia morrer. Então ela também ficou triste porque Jesus estava carregando alguma coisa muito pesado nas costas dele. Jesus carregou essa cruz, Jesus teve que ser crucificado nessa cruz. E tudo isso Jesus fez por quem? Por nós, por amor de nós, né? Jesus sofreu para carregar a cruz, sofreu pelos meus pecados, sofreu pelos teus pecados.
E assim Jesus morreu nessa cruz e Jesus também depois ressuscitou, ele não ficou morto. E aí a arvorezinha disse assim: poxa, agora eu entendi o quão mais importante era eu ter saído da floresta. Eu continuei apontando para o céu, eu continuei apontando para Deus, mas eu mostrei o caminho para as pessoas para a salvação através da crucificação de Jesus. Então essa é a história de Jesus através do nascimento de Jesus. Jesus nasceu, mas Jesus cresceu, Jesus se tornou um menino, Jesus se tornou um adolescente, um jovem e depois um adulto. Ele ensinou, ele mostrou o caminho para o céu e assim Jesus também morreu pelos nossos pecados por amor a nós, né? Mas ele ressuscitou. Ele está vivo lá com Deus no céu e um dia ele quer voltar para buscar todos aqueles que se arrependem dos seus pecados, que aceitam Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Que você também tenha essa oportunidade, né, junto com a sua família, de colocar a sua vida diante de Deus, né? E que os nossos planos não são tão bons como os planos de Deus. Que a gente realmente possa sempre colocar os nossos planos diante de Deus. E se Deus aprova, tudo acontece como Deus quer, né? Mas sabendo que os planos de Deus são sempre melhores. Legal? Então essa é a nossa história sobre o Natal, mas também sobre a crucificação de Jesus, né? E é por isso que a gente comemora o nascimento de Jesus, porque através desse nascimento muitas coisas aconteceram para que a gente possa ter a salvação. Legal? Então desejo para você um bom dia e um Feliz Natal em família. Tchauzinho!